Vamos lá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os sujeitos do processo. Gente, essa aula, eu falei, gente, agora vai. Gente, é a terceira vez que eu gravo esse mesmo bloco. A primeira vez, gente, tava um barulho de obra infernento. E aí não deu pra, né, limpar o áudio. A segunda vez estava tendo um delay. Então eu falava, né? E aí não acompanhava o áudio. Aí eu falei, gente, que zica! É a terceira vez, mas agora vai dar certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos do processo. Vocês devem se lembrar que o processo, ele na verdade é uma comunidade. Porque, né, gente, o processo não é só aquela relação jurídica triangular processual, tá? Em que você tem autor, estado, juiz e réu. Muito pelo contrário, nós temos outros personagens. Então, quando eu falo em sujeitos do processo, vocês devem se lembrar, né, além das partes, dos sujeitos parciais, autor e réu, a gente tem que lembrar também de quem? Do estado juiz, na verdade, da figura do juiz. Nós temos também, gente, os procuradores, os advogados, né? Pode ser um advogado público, pode ser o Ministério Público também, a Defensoria Pública. Nós temos aí os auxiliares da Justiça, aquelas pessoas que vão ajudar o juiz em diferentes tarefas, porque o juiz sozinho é humanamente impossível. Então, ele tem ali os seus auxiliares. Por exemplo, o escrivão, o chefe de secretaria. Nós temos o oficial de justiça. Nós temos o perito. Nós temos o depositário, o intérprete, o tradutor, os conciliadores e mediadores judiciais. Então, na verdade, o que, gente? É uma comunidade. E aí, é claro, todo mundo pratica atos aí dentro do processo. Tem que lembrar também que tem os terceiros que estão fora do processo e querem entrar ou são convocados a participar do processo, tá? Então, tem as modalidades de intervenção de terceiros e temos também até as próprias testemunhas, que são também sujeitos do processo, tá? E aí, o detalhe, gente, Raquel, quando você fala desses personagens principais, né, autor, réu, Ministério Público, Defensoria Pública, advogado particular, a figura do próprio juiz, esses sujeitos, eles também têm algum tipo de responsabilidade, no exercício da função deles, também tem. Então, nós temos aqui o que cabe a cada um desses auxiliares da justiça, o que cabe a cada um desses sujeitos, né, quais são suas funções, tá? E também o que? As suas responsabilidades, tá bom? Então pode voltar comigo no material, eu acho que tá tudo ok aqui até então. Olha que interessante, gente, eu fiz uma tabelinha, né? Nós temos aí as partes, o juiz, os auxiliares da justiça e as funções essenciais da justiça, em que a gente fala um pouquinho sobre o advogado particular, né? A advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público, tá? Aí temos a figura do juiz. Em relação às partes, nós já enfrentamos, né? Nós teremos aí as aulas sobre litisconsórcio, sobre intervenção de terceiros, tá? Também faço aqui uma ressalva em relação aos dispositivos que falam sobre gratuidade de justiça, né? Então, nós temos aqui o artigo 98 até o artigo 102, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem condições de pagar os custos do processo. Ah, eu não tenho condição, Raquel, de pagar o exame de DNA numa ação de investigação de paternidade. Eu não tenho condições de fazer a perícia, porque eu sei que esse processo vai exigir o conhecimento de um especialista, de um expert num determinado assunto. Então, o que acontece? O código, ele prevê o benefício da gratuidade de justiça para pessoas naturais e também para pessoas jurídicas, tá? A diferença é que, em relação à pessoa natural, existe uma presunção relativa de que a pessoa natural, ela realmente precisa. É claro que se o juiz desconfiar, ele vai pedir para juntar ali declaração de imposto de renda, os últimos contra-cheques, carteira de trabalho, tá? Então, o juiz, ele pode questionar e falar assim, opa, peraí, eu não vou te dar gratuidade assim de graça, não. Quero que você comprove. E muitas vezes o juiz dá a gratuidade e o réu vem e questiona. Ou às vezes o réu ganha a gratuidade e o autor quer impugnar essa gratuidade, apresentando elementos, dizendo, olha, essa pessoa tem condições sim de arcar com os custos do processo. Agora, quando se tratar de pessoa jurídica, meus amores, a pessoa jurídica, ela pode pedir, independente, tá, de ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, tá, isso não tem nada a ver. Então, as pessoas jurídicas também podem pedir gratuidade, mas não existe uma presunção de necessidade. Então, quando a pessoa jurídica pede a gratuidade, ela tem que já comprovar, né, essa necessidade, tá? E detalhe, quando, né, o código ele vai falar de gratuidade, ele vai dizer que o juiz ele pode também, ao invés de dar a gratuidade, o juiz ele pode permitir o parcelamento desses custos do processo, né? Que o pagamento seja feito ao final, que o pagamento seja feito parcelado, ao invés de uma isenção total, tá? Outra coisa, em relação a recursos,
Quais são as decisões, né, envolvendo gratuidade e justiça? Quais são as decisões que são impugnáveis via recurso? Então, eu tenho aí a decisão que nega o benefício da gratuidade e a decisão que revoga esse benefício. São nesses dois casos que cabem aí os recursos. Se for uma decisão interlocutória e de primeira instância, nós estamos diante do agravo de instrumento. Se o juiz revogou, se o juiz negou na sentença, então cabe o questionamento no recurso de apelação. Tá? Então é importante fazer essas considerações, tá? Aquela pessoa que tem advogado, que está com advogado particular, mesmo assim ela pode pedir gratuidade? Pode, tá, gente? Ok? Então isso não tem nada a ver. Então eu coloquei os dispositivos legais, é importante também você ficar atento a essa leitura, tá? Dos dispositivos que tratam da gratuidade de justiça, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o juiz? A atuação do juiz, as responsabilidades do juiz? Vem comigo, gente. Tem um dispositivo que eu sempre destaco, que é o dispositivo, o artigo 139. O artigo 139, ele diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe. Então, artigo 139. Esse artigo, apesar de falar do juiz, ele também se refere à figura do relator, né? Que é uma figura que aparece aí no tribunal. Muito bem, o juiz, incumbe ao juiz assegurar às partes a igualdade de tratamento, a isonomia, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Se você observar aquela parte que diz respeito ao dever das partes e dos procuradores, tem algumas condutas que são consideradas ato atentatório à dignidade da justiça, né? Você criar embaraço ao cumprimento de uma decisão do juiz, seja ela provisória ou definitiva. Se o juiz mandar embargar uma obra, parar, você vai lá e continua, tá? Então, nesses casos, o juiz, ele primeiro adverte. Olha, se você continuar fazendo isso, é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e você vai ser o quê? Punido com uma, né, punição pecuniária, uma sanção pecuniária. Tá? Então, o juiz também, cabe a ele prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e também indeferir postulações meramente protelatórias. Eu destaquei, obviamente, o inciso 4, sempre muito lembrado, porque ele diz assim: o juiz, ele pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que acontece, gente? Aqui é uma cláusula geral de efetivação que o juiz tem. É uma verdadeira carta coringa que o juiz tem nas mãos dele. Ele tem um poder geral de efetivação das suas decisões. Então, o que acontece? O nosso código, ele prevê algumas medidas. Então, o juiz, ele vai dizer: fulano, cumpra tal determinação. Cumpra uma obrigação aqui de fazer, de não fazer, de entregar coisa, de pagar. Isso aí, se o sujeito, gente, condenado, ele se mantém, né, inerte, recalcitrante, eu não quero cumprir, então o código vem e traz algumas medidas executivas, né? Elas podem ser medidas executivas diretas, indiretas. Então nós temos, por exemplo, a multa diária, as astrentes, tá? Se você não cumprir, tem uma multa diária rolando aí de R$1.000. Então, Raquel, além disso, você não vai entregar esse objeto, não? Então eu vou determinar uma busca e apreensão. Você não vai desocupar o imóvel? Eu vou determinar uma emissão na posse. Tá? E aí, por aí vai. No caso dos alimentos, não vai pagar os alimentos, não? Então, né, a parte pediu, eu vou determinar a prisão civil de 1 a 3 meses. Isso dentro da execução, né, de alimentos pelo rito da prisão. Então, percebam, o juiz, ele tem algumas medidas, tá, previstas expressamente, de forma típica no código. O que esse dispositivo faz é dar uma carta branca para o juiz, dizendo: olha, você pode se utilizar das medidas típicas, mas também você pode se valer de medidas atípicas. Tudo para tentar compelir o sujeito a cumprir a determinação do juiz, a decisão. Então, por exemplo, nesse contexto, surgem aquelas decisões que vão determinar o bloqueio de passaporte, o bloqueio de CNH, né, da carteira de habilitação. Então, foi com base nesse dispositivo que os juízes começaram a fazer isso. Proibição, né, do réu, por exemplo, do requerido frequentar certos locais, né? Por exemplo, ele não quer pagar a obrigação, mas ele está sempre assistindo jogos de futebol em estádio. Então, olha, vão proibir ele de frequentar. Tudo isso para tentar compelir o sujeito a cumprir. Então, inclusive, gente, essa matéria foi enfrentada pelo Supremo e o Supremo disse: olha, esse dispositivo aqui, ele é constitucional.
tá? Só que aí a ressalva que o STJ, por exemplo, faz é que o juiz, antes de se utilizar das medidas atípicas, que ele primeiro esgote as medidas típicas, percebendo a sua, sua ineficácia, aí ele pode se valer das medidas atípicas, desde que seja, gente, dentro de um contexto de razoabilidade, de proporcionalidade, tá bom? Então, essa é a orientação dada aí pelo STJ, tá? Eu coloquei até um julgado para vocês, e esse tema é um tema o quê, gente? Muito, muito mencionado. Agora volta para mim. Raquel, o juiz ele também incumbe a ele promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, o tempo todo, a gente já sabe que é uma norma fundamental do CPC, o princípio da promoção pelo Estado da autocomposição, né? Então, há um incentivo aí à solução consensual dos conflitos, principalmente por meio desses auxiliares da justiça, que são os nossos conciliadores e os mediadores, tá? Que eu sempre chamo atenção, gente, nos auxiliares da justiça, deem uma atençãozinha especial aos conciliadores e mediadores, tá? Porque é uma categoria nova que foi inserida no CPC de 2015. Então, volta para mim, cabe também ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Lembrando que quando o juiz resolver dilatar um prazo processual, ele tem que determinar essa dilatação, esse aumento do prazo, antes do prazo regular acabar, tá? Então, a dilação de prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, tá bom? O juiz também incumbe a ele exercer o poder de polícia, requisitando quando necessário força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Esse poder de polícia acaba sendo mencionado também no estudo da audiência de instrução e julgamento, tá? Pode voltar para mim. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las. Então, eu posso determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Raquel, o que é isso? Gente, aqui é o interrogatório. Quando o juiz, a qualquer tempo, determina o comparecimento pessoal das partes para poder perguntar alguma coisa sobre os fatos da causa, né? Então, aqui é o chamado interrogatório, que não se confunde com o depoimento pessoal. Sabe por quê? Porque o interrogatório das partes, olha que interessante, quando o juiz ele faz o interrogatório, ele vai intimar as partes para comparecer, mas se as partes não forem ou não responderem, isso não vai gerar uma confissão, a pena de confesso, que é o que acontece no depoimento pessoal. Então, o autor pediu o depoimento do réu, o réu pediu o depoimento do autor, e aí não foi, não respondeu, o juiz pode presumir, né, vai gerar uma confissão quanto àqueles fatos. Imagina, eu pedi o depoimento pessoal do réu porque eu queria, né, comprovar certos fatos. O juiz pode presumir que esses fatos são verdadeiros, já que a pessoa não deu as caras, nem respondeu, né? Ou não foi ou não respondeu. Isso não acontece no interrogatório, tá? Que mais? Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, a que se referem aí a Lei de Ação Civil Pública e também o nosso Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promover a propositura de uma ação coletiva, tá? Ótimo, Raquel. Aí, vamos evoluir, gente. Estamos falando ainda sobre a figura do juiz. Eu coloquei alguns enunciados aqui do Fórum Permanente de Processualistas Civis, aqui falando um pouquinho sobre aquelas medidas executivas atípicas, tá? Tem julgado também para vocês, julgado de 2022 aí do STJ, tá? E aí, gente, olha que interessante. O juiz, ele fica num papel bem difícil, sabe por quê? O juiz, ele não pode se eximir de julgar dizendo que não tem norma para ele. Então, o juiz não pode dizer assim, gente, eu não vou julgar porque não tem norma específica para esse caso concreto. Se vira, meu amigo. Inclusive, a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela diz assim, olha, quando o juiz se deparar com um buraco, com uma lacuna normativa, o juiz pode decidir, de acordo com a analogia, de acordo com os costumes e com os princípios gerais do direito. Então, ao juiz é vedado não julgar, por alegar a ausência de uma norma, uma lacuna normativa. Então, é a chamada vedação do non-licet. A você é vedado não julgar porque não há uma norma. Se vira, excelência. Decide com base numa cláusula geral, decide com base no princípio, né? Com a analogia, os costumes. Então, volta para mim.
O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. É a famosa vedação do non licet. Então, quando a lei for omissa, o juiz decide o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Artigo 4º da LINDB, né? O parágrafo único do artigo 140, ele diz que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, tá? Artigo 141. O juiz, ele decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Então, aqui, ó, gente, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Aqui é a questão do princípio dispositivo. Se a lei exige iniciativa da parte, o juiz não tem que tomar essa iniciativa, gente. O juiz ele pode decidir questões de ofício, sem provocação, quando se tratar da aplicação do princípio inquisitivo, tá? Então, basicamente, o juiz ele tem que se ater àquilo que foi pedido pelas partes, né? O juiz não pode dar mais, ele não pode dar fora, né? Ele não pode se esquecer de analisar algum pedido, porque aí você teria julgamentos viciados, né? Aquela parte de julgamento extra petita, citra petita, ultra petita, tá? Então, volta. Raquel, convencendo-se pelas circunstâncias de que tanto o autor como o réu, eles se serviram do processo para praticar um ato simulado ou conseguir um fim vedado por lei, o juiz proferirá uma decisão que impeça. Olha lá, o juiz percebeu que autor e réu se serviram do processo para praticar um ato simulado ou conseguir um fim vedado por lei. O juiz proferirá uma decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício, olha lá, as penalidades da litigância de má-fé. Outro ponto importante, o juiz ele vai responder pelos atos que ele pratica. Às vezes o juiz, gente, ele pode dar uma de doido, né? O juiz ele pode dar uma de João sem braço, ficar omisso, retardar a prática de um ato e isso pode prejudicar o jurisdicionado. Só que aí lembra, em tese, quando o CPC fala em responsabilidade civil desses sujeitos, como juiz, como promotor, como o advogado público, o defensor, normalmente a responsabilidade é do Estado. O Estado responde objetivamente e depois se volta em regresso contra aquele agente público, demonstrando que ele agiu com dolo ou fraude, tá? A responsabilidade desse agente, ela é uma responsabilidade regressiva, se demonstrado que ele agiu com dolo ou fraude. Então, volta. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, aqui não é culpa ou dolo, isso vale para o Ministério Público, para a Advocacia Pública e para a Defensoria Pública, tá? Quando também o juiz recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, uma providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Então, ele está o quê, gente? Protelando. As hipóteses previstas no inciso 2, que é você recusar, omitir, retardar, somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Tá? Então, lembra, gente, a responsabilidade é civil, ela é regressiva, né? Quem responde na linha de frente é o Estado objetivamente e depois ele se volta contra o juiz, contra o agente público, tá bom? Ótimo. Raquel, o que mais? Gente, a respeito dos auxiliares da justiça, eu fui colocando aqui aqueles que são mencionados pelo CPC, tá? É claro que eu dou um destaque na figura aí do escrivão, chefe, secretaria oficial de justiça e os conciliadores e mediadores judiciais, tá? Então, eu fui colocando aqui para vocês, ó, por exemplo, Raquel, qual a atribuição que você gostaria de destacar a respeito do papel do escrivão ou chefe de secretaria? Olha que interessante. Você vai ler todo o dispositivo, todo o 152, mas lembra que o escrivão ou chefe de secretaria, ele também efetiva as ordens judiciais, né? Ele efetiva ordens do juiz, ele também realiza, gente, citações, tá? A gente tem mania de achar que quem cumpre, né, intimações, citações, é só oficial de justiça. Calma. Quando vocês estudam meios de comunicação processual, a gente estuda as cartas, as intimações, as citações, e a gente já sabe que a citação é por meio eletrônico, né, é o mecanismo, hoje é o preferencial, citação por meio eletrônico.
Mas é possível também que a citação ainda aconteça pelo correio, com aviso de recebimento. A citação por meio do oficial de justiça, tá? Nós temos também a citação feita por edital e temos a citação quando o sujeito comparece lá no fórum, que é uma citação feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, tá? Então lembra, o escrivão ou chefe de secretaria, ele também realiza citações e intimações, bem como pratica todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária, tá? Aí, gente, olha que interessante. Raquel, às vezes eu fico um pouco na dúvida, porque eu li, por exemplo, ele tem que manter sobre a sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão para o juiz, com vista ao procurador, à defensoria, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, quando eles devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência, tá? Além disso, o escrivão ou chefe de secretaria, ele também fornece o quê, gente? Certidões. E o escrivão ou chefe de secretaria também pratica, vou colocar até outra cor, ele pratica aqueles famosos atos meramente ordinatórios, né? Cabendo ao juiz o quê, gente? O juiz titular editará o ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6º, tá? Então, ele pode sim praticar de ofício os atos meramente ordinatórios, tá? Quando eu digo, ele precisa manter sob sua guarda os autos. Raquel, mas hoje o processo não é eletrônico, né? Questão do PJE, beleza. Aqui, alguns dispositivos do CPC ainda se referem ao processo físico. Então, realmente, quem fazia a guarda desses processos era o quê, gente? O escrivão ou chefe de secretaria, né? Ele só sai daqui se for para o gabinete do juiz para dar uma decisão, ou ele vai em carga para o advogado, né, remessa para o órgão do Ministério Público ou para a Defensoria Pública. Só que esses termos, inclusive, eles estão hoje obsoletos, porque a gente vive a realidade do PJE, o Processo Judicial Eletrônico, tá bom? Raquel, o que mais? Coloquei aqui, gente, os dispositivos, vocês vão ler, e quero fazer, na verdade, essa casadinha aqui, que é o que, gente? Escrivão, chefe de secretaria e oficial de justiça, né? O oficial de justiça, também conhecido em algumas provas, tá? Vamos usar uma terminologia mais estranha, chamando o nosso oficial de justiça de meirinho. É isso mesmo, gente, o meirinho. Raquel, mas e aí? O oficial de justiça, gente, é o cara que realmente cumpre citação, intimação, arrestos, penhoras, né? Ele, né, gente, determina ali a prisão, tá? Na verdade, né, depois vai ser conduzido aí para a delegacia mais próxima e tudo mais, né? Mas então, pode voltar aqui comigo. Raquel, ele também é chamado de oficial de justiça avaliador. Deixa eu colocar esse detalhe aqui importante. Porque ele também, regra geral, faz as avaliações. Oficial de justiça avaliador, tá? Ele também efetua avaliações quando for o caso, a menos que ele não tenha conhecimento, né? Exija-se um conhecimento aí específico, tá? O que mais, Raquel? Ele também, gente, ele faz pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas, sempre que possível, tá? Certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. Tudo bem? Raquel, entendi. Aqui, ó, gente, atenção. O artigo 155 fala sobre a responsabilidade do escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça. Eles também são responsáveis de maneira regressiva, tá? Quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Então, ó, eu tô fazendo corpo mole, se recusa a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, e também quando praticarem um ato, o que, gente? Nulo, com dolo ou culpa. Cuidado. Raquel, você tinha falado agora há pouco de dolo ou fraude. Dolo ou fraude serve para juiz, advogado público, defensor público e Ministério Público, tá? Aqui nesse caso ele fala de culpa ou dolo para o escrivão, chefe de secretaria e também o que, gente? O oficial de justiça. Beleza? Pode voltar comigo. Gente, falei também sobre a figura do perito, né? A responsabilidade também do perito, tá? O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causará a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos.
independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para que sejam adotadas as medidas que entender cabíveis. Né? Falei um pouquinho também sobre os custos, né? Pagamento do perito, que é uma prova, toda vez que eu preciso, né, gente, do perito, é porque eu preciso de um expert, não é aquele conhecimento que todo mundo tem, né, das regras de experiência, por exemplo, tá? Então, toda vez que a gente tem a necessidade de um conhecimento específico, nós vamos ter a figura do perito, tá? Do especialista. Aí, aqui temos aqui as atribuições do perito sobre a produção da prova pericial. Tá na parte de procedimento comum, tá? E os custos da perícia, artigo 95. Ótimo. Temos também a figura do depositário e do administrador. Então, imagina, gente, às vezes um bem é penhorado e ele é entregue para um depositário. Esse depositário tem que restituir esse bem, né, no momento certo do processo. Raquel, mas se o depositário sumir com a coisa, né, a coisa se perde? Antigamente falava-se na prisão do depositário infiel. Só que essa possibilidade hoje ela não existe, tá? A da prisão, ok? Para isso eu coloquei aqui, ó, gente. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, tá? Súmula vinculante 25. A súmula 419 também fala a mesma coisa, né? Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Tudo bem? Ó, o depositário ou o administrador, ele responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente gastou no exercício do encargo, né? Ele perde a remuneração, mas ele tem direito aí, né, a receber o que ele gastou. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de uma sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Mas a prisão, que é boa mesmo, a prisão não cabe mais. Tá bom? Ótimo. Temos aqui a figura também, gente, do intérprete e do tradutor, tá? É possível, gente, que você tenha no processo pessoas estrangeiras, né, que você tenha também documentos que não estejam no vernáculo português e que devem ser traduzidos, né? Pessoas também o quê, gente? Linguagem de sinais, as libras. Então, a questão da acessibilidade, tá? Que também é mencionada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso foi tratado também pelo CPC. Por fim, nós temos os conciliadores e mediadores, como eu disse, há de ser dada uma importância maior, porque é uma categoria muito enaltecida pelo Código, principalmente pela busca da autocomposição. Então, pode voltar comigo aqui. Raquel, conciliadores e mediadores judiciais. Temos a lei da mediação, tá? A lei 13.140. E aí eu coloquei, gente, alguns dispositivos eu fui marcando aqui, né? Sobre os conciliadores e sobre os mediadores. Em especial, a diferença básica entre eles, tá? O conciliador, ele atua preferencialmente nos casos em que não há um vínculo anterior entre as partes, pode sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Por outro lado, né, então o conciliador pode sugerir soluções, já o mediador, ele atua preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, por exemplo, nas ações de família, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, tá? E aí, gente, olha que interessante. Raquel, o conciliador tem um poderzinho a mais, ele pode sugerir soluções, mas quem decide são as partes, por isso que a gente fala de autocomposição. Já o mediador, ele apenas faz um caminho de ponte. Ele restabelece o diálogo entre as partes. Elas é que vão o quê, gente? São as próprias partes que vão construir ali a solução, tá? Mas aí o mediador, ele faz o restabelecimento da comunicação, tá? Muito bem. Raquel, o que mais? Além dos auxiliares da justiça, nós temos também, gente, as funções essenciais da justiça, tá? Coloquei aqui os principais dispositivos, tá? Nesse ponto aqui, gente, é importante falar um pouquinho sobre o Ministério Público, né? A Advocacia Pública, a Defensoria Pública e também sobre o advogado particular. Muito bem, gente, sobre o Ministério Público, ele pode atuar como parte, né? Principalmente como legitimado extraordinário. Ele vai estar em nome próprio, atuando, né? Na defesa de interesses alheios, desde que haja autorização do ordenamento jurídico, tá? E ele pode atuar também como fiscal da ordem jurídica,
né? Que é o famoso parquê. Então, Raquel, quando o MP vai atuar como fiscal da ordem jurídica? Quando, né, nas hipóteses previstas no artigo 178, quando houver interesse de incapaz, interesse público ou social, naqueles conflitos possessórios envolvendo imóveis, tá? Sejam rurais ou urbanos, né? Então, conflitos coletivos pela posse de imóveis rurais ou urbanos, tá? Raquel, o fato da fazenda pública estar em juízo, a União, o Estado, por si só, atrai a necessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal? Não, tá? Então, volta para mim. Gente, o MP, ele será intimado para no prazo de 30 dias intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, depois interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. A participação da fazenda pública não configura por si só, olha lá, a participação da fazenda não configura por si só hipótese de intervenção do MP, tá? Raquel, quando o Ministério Público tiver que atuar como fiscal da ordem jurídica, aqui, ó, aqui ele está atuando como fiscal. Antes era fiscal da lei, né? Agora a gente chama de fiscal da ordem jurídica. E se ele não tiver participado, Raquel? Gente, ele deverá ser intimado nessas hipóteses. Se ele não oferecer o parecer dele, o problema é do promotor, que vai ter a sua responsabilidade, tá? Então, aqui a obrigação é intimar. Se ele vai dar o parecer ou não, aí é problema do MP, certo? Quando você tem a necessidade de intimação do MP para atuar como fiscal e ele não é intimado, isso pode gerar uma nulidade para o processo. A partir daquele momento em que ele deveria ser intimado e não foi. Não é do processo inteiro. E outra, sempre que há uma questão de nulidade, o juiz ele ouve o MP primeiro, para ele saber se houve ou não prejuízo. Porque para a gente invalidar atos do processo, tem que ter a questão do prejuízo, tá? Então eu já faço uma casadinha aqui com vocês, que é o artigo 178, junto com o artigo 279, tá? Raquel, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o MP faz o quê? Gente, ele terá vista dos autos depois das partes, sendo intimados de todos os atos do processo, e também pode requerer produção de provas, requerer medidas processuais pertinentes e também pode recorrer, tá? Beleza. Aí, saindo dessa parte da atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nós já vimos, ele tem 30 dias. Agora, Raquel, e o MP, né? Exceto essa situação, o MP, gente, lembra, tanto o Ministério Público, como a Advocacia Pública, como a Defensoria, eles têm algumas prerrogativas. Que prerrogativas são essas? Deverão ser intimados pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico. Hoje, de acordo com a realidade do PJE, é meio eletrônico, tá? Então, serão intimados por carga e remessa, faz carga para o Ministério Público, manda o processo lá para o prédio do MP. Remessa, o servidor do Ministério Público ia lá no balcão do fórum. Gente, tem remessa aí, né? Aliás, é o contrário. O servidor que trabalha lá no MP, o analista, por exemplo, ele vai lá no prédio do fórum. Ah, gente, eu vim fazer carga dos processos que estão com prazo para o MP. Beleza. Ou quando o próprio fórum, através de malotes, mandava o processo para o MP ou para a defensoria. Então, faz uma remessa. Isso é um exemplo de quando o processo era físico. Então, agora, essas intimações pessoais, elas são feitas pelo diário, né? Desculpa, gente, pelo meio eletrônico. Não é pelo diário de justiça. Na verdade, o MP, a Defensoria, a Advocacia Pública, ela está cadastrada lá no tribunal. Então, quando a gente fala meio eletrônico, não é pelo diário de justiça eletrônico, tá? O que mais? Tem que lembrar também que o Ministério Público, tá? A Defensoria Pública e a Advocacia Pública têm a prerrogativa do prazo em dobro, tá? Para todas as suas manifestações, exceto quando a própria lei prevê um prazo próprio. Ok? Raquel, qual é a responsabilidade do promotor que pisa na bola, do defensor, do advogado público, né, do procurador? Vão responder regressivamente caso tenham atuado com dolo ou fraude. É o mesmo esquema do juiz, tá? Volta para mim. O membro do MP será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções, tá? Aqui o 180 vai falar do MP e da sua possibilidade
né, da sua prerrogativa, melhor dizendo, do prazo em dobro, tá? Que mais, gente? Coloquei também aqui os artigos que falam sobre a advocacia pública, tá? O advogado público, né, o procurador, né, gente, o AGU, tá? Lembrando, Raquel, a responsabilidade do advogado público também é regressiva em caso de dolo ou fraude. E o advogado público, né, o procurador, ele vai ser também intimado pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico, tá? Lembra que quando a Fazenda Pública está em juízo, a União, o Estado, o Distrito Federal, eles estão representados pelos procuradores, a Associação de Municípios, né, pelo prefeito. Então, por isso, aqui quando a gente trabalhou a advocacia pública, eu fiz questão de relembrar o artigo 75, principalmente essa parte aqui, ó, introdutória, porque ela vai falar um pouquinho o quê, gente? Vai falar um pouquinho sobre representação judicial. Então, a Fazenda Pública está representada em juízo ativo e passivamente. Aí temos a União pelo advogado-geral da União, o Estado e o DF pelos seus procuradores, o município pelo prefeito, procurador ou a associação de representação de municípios quando expressamente autorizada, né? Que é uma redação, inclusive, atualizada em 2022, certo? Depois eu coloquei também aqui os dispositivos que falam sobre a Defensoria Pública, tá? Com um detalhe importante. Eu quero destacar o parágrafo 3º do artigo 186. Raquel, você já falou que a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o Ministério Público tem direito a prazo em dobro para todas as manifestações, exceto quando a lei prevê um prazo próprio. E também você falou que tem direito à intimação pessoal. Tá bom. Só que nessa parte da Defensoria, o código diz assim: esse negócio aí de prazo em dobro também se aplica para os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito e para as entidades conveniadas com a Defensoria Pública, porque fazem um trabalho ali em cooperação com a Defensoria Pública. Então, né, para os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, também foi reconhecido aí o prazo em dobro, tá? Pode voltar para mim. Raquel, eu entendi. Gente, o que mais? Coloquei aqui também o artigo 72. Por quê, gente? Você tem que lembrar que quando o juiz nomeia um curador especial para o processo, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, quem é que desempenha esse papel, Raquel, de curador para o processo, de curador especial? Quem desempenha esse papel, ó, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei, tá? Por quê, gente? Quando a gente fala em defensoria pública, a gente lembra muito da função típica dela, que é a tutela dos hipossuficientes. Mas não é só isso, viu, gente? Não é só a tutela dos hipossuficientes, não. Ela também pode ter uma atuação como curador especial, tá? E quem faz esse papel não é o Ministério Público, não é a Advocacia Pública, é a Defensoria Pública, tá? No mais, eu coloquei para vocês aqui algumas jornadas, tá? De direito processual civil, né, além dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e falei um pouquinho também sobre a figura do advogado particular, né? O advogado particular, lembrando, né, gente, quando você é advogado, você pode atuar em causa própria também, né? A ideia é o quê, gente? O advogado, ele vai lá contratar o seu cliente, vai firmar com ele o contrato de honorários, né? Então você tem aí honorários contratuais, que não se confundem com os honorários de sucumbência previstos no artigo 85. Então, se meu cliente ganhou, a parte contrária vai ter que pagar para mim, que sou advogada, né, do vencedor, os honorários de sucumbência, que são fixados aí no patamar de 10 a 20%. Né, do valor o quê, gente? Normalmente do valor da condenação, né, do proveito econômico, do valor da causa. Então, o artigo 85 fala um pouquinho sobre honorários advocatícios de sucumbência. Aqui só lembrar que o advogado, para poder estar em juízo ali pelo seu cliente, atendendo o requisito da capacidade postulatória, esse advogado deve estar munido da procuração, do instrumento de mandato, né? Então, tem os poderes gerais, os poderes especiais devem estar expressos, isso está no artigo 105, tá, do CPC. Então, eu preciso poder para receber citação, para confessar, para transigir, para levantar valores, firmar termos de compromisso, tá? Pedir gratuidade, fazer acordo. Esses poderes precisam estar expressos, tá? Outra coisa, gente. Em situações excepcionais, o advogado pode entrar com a ação sem a procuração, juntando depois de um prazo de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15. Né? Isso está no artigo 104.
E aí, lembrar também que o quê, gente? Que no meio do caminho o advogado pode morrer, pode ser que o advogado não queira mais patrocinar aquele cliente, que aquele cliente também não queira mais aquele advogado. E aí a gente tem o quê? Nós temos, pode existir aí, gente, a revogação do mandato ou a renúncia, tá? Então, não quero mais, né? Pode ser que o sujeito não queira ou que o próprio cliente não queira mais. Então, aqui, pode voltar comigo, coloquei um pouquinho sobre o advogado particular, né? O advogado, obviamente, ele tem que estar inscrito devidamente, regularmente, né? Devidamente inscrito nos quadros da OAB. E aqui, ó, gente, os direitos do advogado, artigo 107, tá? E também o tópico de revogação e renúncia, né? Ó, o advogado, ele pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista nesse código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que ele nomeie o quê? Outra pessoa. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continua a representar o mandante, desde que seja necessário para evitar prejuízo. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Então, o advogado pode dizer, eu não quero mais, eu renuncio. Mas pode ser que o cliente também não queira mais. Então, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Não sendo constituído um novo procurador no prazo de 15 dias, observa-se o disposto no artigo 76, tá? Então, aqui, revogação e renúncia de mandato. Falando um pouquinho sobre a figura, o quê, gente? A figura do advogado, tá? Então, aqui, gente, percebam, são muitos sujeitos, né, que estão envolvidos aqui no nosso processo. Desde os sujeitos parciais, autor e réu, ao juiz, aos auxiliares da justiça e às funções essenciais da justiça, que entra aí o advogado, né, particular, o advogado público, o defensor público, o Ministério Público, tá? Então é importante que você tenha uma boa base a respeito da atuação, das responsabilidades de cada um desses sujeitos, tá? Que formam aí a comunidade processual. Certo, meus amores? Bons estudos, até a próxima. Beijo no coração, fiquem com Deus.